Boa noite para todos. Presta atenção. Às vezes, nós falamos determinadas coisas para vocês e que são pesadas. São aparentemente até ofensas. Às vezes, eu falo para vocês que o pobre não tem valor nesse mundo. E muitas vezes você pensa que é uma coisa até pessoal, parte do pastor. Não, não é uma coisa pessoal. É uma realidade. É uma realidade. E essa realidade, ela ofende a muitas pessoas. Vou ler para você algo para que você pense, para que você analise, para que você entenda por que você tem que estar nesta reunião. Olha só, diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol. Olhe para mim, por favor. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo, aqui na terra, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. O pobre é que livrou a cidade. O que aconteceu com ele? Hein? Foi esquecido. Veja, está na Bíblia. Ninguém se lembra do pobre. É como os políticos. Os políticos só se lembram do pobre no dia da eleição. Não é verdade? Sim ou não? Esse ano, os políticos, eles vão tomar café na sua casa, eles vão apertar sua mão, eles vão te dar beijo, mas só agora. Só na época de eleição. Depois que passa a eleição, eles esquecem de todo mundo, e vocês sabem disso. E vocês sabem disso, não estou falando nenhuma mentira, não. Vocês sabem que são assim as pessoas. O pobre, senhor, senhora, ele não tem valor no mundo. Ele não tem valor. O pobre e o velho, a pessoa de idade, não tem valor nisso. É algo duro, é algo muito duro, mas é uma realidade. Você vê isso dentro da própria família. Você vê isso dentro da própria família. Eu tenho irmãos e eu tenho pai, não tenho mãe. O meu pai tem quase 80 anos. Os meus irmãos não dão nenhum valor para o meu pai. Nenhum valor. E o meu pai fez tudo por eles. Tudo por eles. Tudo por eles. Eu estou falando da minha própria família. A minha mãe, ela morreu não só de uma doença, mas morreu de desgosto, com 52 anos de idade, nova. Tem gente que morre de desgosto, porque os filhos não dão valor. Essa é a realidade, que você não pode esconder isso. Você não pode esconder isso. Você tem que saber que isso é uma realidade. O pobre, ele não tem valor nesse mundo. Ele só tem valor para ser usado. Ele só tem valor para ser explorado. Essa é a realidade. Então, se você não abrir a sua cabeça, se você não abrir a sua mente, se você pensar que eu estou ofendendo aos pobres, você está perdido, porque eu não estou ofendendo. Está escrito na própria Bíblia. Eu só quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu odeio a pobreza. Eu detesto a pobreza, mesmo antes de ser pastor. Mesmo antes de ser pastor, eu sempre detestei a pobreza. Então, às vezes, você fica
esperando que as pessoas tenham pena de você, porque você é pobre. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu costumo dizer sempre, uma coisa muito pessoal. Eu prefiro que as pessoas tenham ódio de mim do que pena de mim. Eu prefiro que as pessoas tenham ódio de mim. Isso é algo pessoal. Talvez você nunca ouviu ninguém falar isso na vida, mas você está ouvindo pela primeira vez. Eu prefiro que as pessoas tenham ódio de mim do que tenham pena de mim. Porque se elas tenham pena de mim, elas vão me tratar como um pobre coitado. E às vezes você é um tipo de pessoa que espera que as pessoas tenham pena de você, que as pessoas te ajudem. Não, Senhor. Essa reunião de segunda-feira é uma reunião para transformar a sua mente. É uma reunião para você deixar de ser bobo, de ser escravo dos demais. É uma reunião para você tomar uma atitude na sua vida. Por isso essa reunião. Se você vem nessa reunião para passar o seu tempo, perder o seu tempo, não interessa. Não interessa. Eu estou lendo para você o que está escrito na Bíblia. O pobre foi importante na vitória da cidade, sim ou não? Ele foi importante na construção da cidade. E depois o que aconteceu com ele? Ele foi esquecido. Ele foi esquecido. É como o pobre no dia da política. Ele só é importante para dar voto para o político. Depois que o político se elege, ele é esquecido. Ele é esquecido. Eu, quando falo isso, repito, não falo para ofender ninguém, jamais. Mas eu falo para tentar te ajudar. Amém? Eu falo para tentar te ajudar. A verdade, ela machuca. Por que a verdade machuca? Porque as pessoas estão acostumadas com a mentira. Por isso que a verdade machuca. A verdade machuca as pessoas. A verdade ofende as pessoas. Porque as pessoas estão acostumadas com a mentira. As pessoas preferem ouvir a mentira do que ouvir a verdade. Porque a verdade, ela ofende, a verdade, ela machuca. Mas é a verdade que cura, é a verdade que liberta, é a verdade que salva, é a verdade que tira você da miséria. Não é a mentira, amém? Não são as palavras bonitas que vão tirar você da mentira, amém? Por exemplo, eu poderia muito bem dizer para vocês aqui o seguinte: olha pessoal, você não precisa dar o seu dízimo não, que Deus vai te abençoar. Eu poderia, eu estaria agradando 99% da igreja, ou não? Sim ou não? Mas como eu vou falar a verdade para vocês, que é a palavra de Deus que diz que aquele que não é dizimista está roubando a Deus. Veja que palavra que Deus usa. Deus chama aquele que não é dizimista de ladrão. Então é algo que ofende, é algo que machuca quando nós estamos acostumados à mentira. Então o dízimo, ser um dizimista, é estabelecer com Deus um relacionamento de confiança. Ser um dizimista não é colocar dinheiro dentro do envelope, não. Às vezes você olha o dízimo como dinheiro. Você, poxa, 10%, poxa, a minha empresa fatura 20 mil reais, a minha empresa fatura 50 mil reais, poxa, eu vou dar 5 mil reais de dízimo, poxa, é muita coisa. Poxa, minha empresa fatura 100 mil reais, poxa, eu vou dar 10 mil reais de dízimo. Poxa, 10 mil reais eu podia comprar um carro, eu podia até comprar uma casa. Poxa, por quê? Você está olhando o dízimo como dinheiro. Por isso que Deus não pode confiar em você. Porque você está olhando o dízimo como dinheiro. Você não está olhando o dízimo como um ato de fidelidade, um compromisso, um relacionamento de confiança entre você e Deus. Então por isso que você olha para o dinheiro. E eu quero dizer para você que se você dá 10 mil reais de dízimo
porque você ganha 100 mil reais por mês, e uma pessoa que dá R$1 de dízimo porque ganha 10 reais, você não está dando mais do que ela, não. Você está dando igualzinho a ela, porque ela também está dando o quê? 10%. Então veja que não é o dinheiro, veja que não é a quantidade, é questão até de inteligência. Se você der 10 mil reais, que corresponde à 10ª parte dos 100 mil reais que você ganha, e aquela pessoa der R$1, que corresponde à 10ª parte dos 10 reais que ela ganha, você não está dando mais do que ela. Diante de Deus você não está dando mais do que ela, não. Você está dando igual, quem dá 10 mil reais como quem dá R$1, porque ambos estão dando os 10%. Então quando você olha para o dinheiro, aí você, poxa, dou o dinheiro ou não dou o dinheiro? Poxa, é muito, né? Aí você não dá. Então Deus não pode confiar em você. Ainda que eu me ajoelhe aqui e gaste a minha garganta fazendo oração, ainda que todos os anjos desçam aqui, Deus não vai poder abençoar, porque você tem que entender qual é o valor do dízimo para você. O que é o dízimo? Dízimo é um ato de relacionamento, aonde você diz para Deus: Senhor, tu podes confiar em mim, porque eu estou confiando em ti. Tu podes confiar em mim. Quer dizer, a pessoa não paga o aluguel, ela não faz as compras, a primeira coisa que ela faz é separar o que pertence a Deus. Se ela não vai comer, se ela não vai pagar a luz, não é problema dela, ela tem que dar o que corresponde a Deus, para que Deus possa ver que aquela pessoa o está colocando em primeiro lugar na sua vida. Então, dízimo não é dinheiro, como muitos de vocês pensam. Por isso muitos de vocês não dão. Não, pessoal, o dízimo, ele tem um valor espiritual. Ele traz o benefício material para a gente, mas o seu valor é muito mais espiritual do que material, porque você está declarando para Deus, e eu posso provar isso com a Bíblia. Você está declarando para Deus que Ele pode confiar em você. E é isso que você tem que fazer. Qualquer dinheiro que vier na sua mão, qualquer dinheiro, a 10ª parte, como está escrito e instituído na Bíblia, corresponde a quem? A igreja? Corresponde ao pastor? Corresponde a quem? Corresponde a Deus. Corresponde a Deus. E é a primeira coisa que se faz. Você não paga o aluguel antes, você não faz compras antes, não. Você pega aquilo que corresponde a Deus. Quanto que você ganha? Eu ganho R$500 por mês, mas eu não recebo R$500, porque tem um desconto do governo, eu só recebo 400. O dízimo não é sobre os 400. O dízimo é sobre os R$500 que você ganha. Você ganha um salário, mas você recebe uma outra quantidade, porque tem um desconto. Então você paga esse desconto, porque é o imposto de César, e a Bíblia fala: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então ser um dizimista é ser um sócio de Deus. Ser um dizimista é dizer: Deus, o Senhor pode confiar em mim, porque eu estou confiando no Senhor. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, vem aqui na frente, coloque aqui na sacola. Pode vir aqui na frente se você trouxe o seu dízimo hoje. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Nós falamos ontem a respeito de uma ideia. O mundo é feito de ideias. Senhor, o senhor pode sentar, por favor? Olhe para mim. O mundo é feito de ideias. Tudo que você vê no mundo foi feito com uma ideia. Você vê esses vitrais, então você, poxa, que coisa bonita. Alguém teve uma ideia. Você vê esse púlpito assim, alguém inventou isso, alguém criou. Tudo na vida é feito por uma ideia. E quando a pessoa tem uma ideia e ela não tem medo de materializar essa ideia, então essa pessoa, ela vai se beneficiar da sua própria ideia. Todos nós temos ideias, mas nem sempre a ideia é materializada. Por exemplo, Zaqueu, qual foi a ideia que ele teve para ver Jesus? Subir na árvore. Ele conseguiu? Sim ou não? Ele conseguiu chamar a atenção? Ele conseguiu ser visto por Jesus? Por quê? Ele teve o quê? Uma ideia. Ele teve uma ideia. Você também tem ideias. Só que muitas vezes você tem medo de materializar essa ideia. O rico, ele tem ideia e não tem medo de materializar a ideia, porque ele não pensa em perder, ele só pensa em ganhar. O pobre também tem ideias, só que ele tem medo de perder o pouco que ele tem. Ele tem medo de arriscar o pouco que ele tem. Então ele continua na mesma situação. Ele continua na mesma situação. Você tem ideia. Deus te dá ideias. Mas você às vezes tem medo. Você fica preocupado. E se eu perder? Ou às vezes você tem vergonha. Se a gente olhar na Bíblia e no mundo que a gente vive, as pessoas que fizeram história e que ficaram na história foram pessoas que tiveram ideias. Foram pessoas que tiveram ideias. Você vê os grandes homens do mundo, eles começaram do nada. Eu vou trazer para vocês uma fita que eu vi hoje na televisão com relação aos artistas. Os grandes artistas. O que eles faziam antes de ser artistas famosos? Alguns eram coveiros, alguns lavavam pratos, alguns eram padeiros, alguns eram entregadores de pizza. Cada um fazia uma coisa. Então um dia eles tiveram uma ideia: não, eu quero ser artista. Mas só que essa ideia, ela não vai fazer você rico ou famoso da noite para o dia. Não existe um processo entre a ideia, que é algo teórico, que é algo abstrato, e a realização da ideia, que é a mesma coisa que um projeto. E as pessoas pensam, as pessoas têm
esse pensamento. Não, eu tenho que ser rico da noite para o dia, eu tenho que ganhar dinheiro da noite para o dia. E isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você primeiro tem a ideia é como uma visão, é algo que não existe. Materialmente não existe, fisicamente não existe, ela existe na sua mente. Ela existe na sua mente e ela existirá fisicamente. Ela vai trazer para você o benefício se você materializar essa ideia. Zaqueu, ele era rico. O problema dele não era dinheiro, mas ele queria ver Jesus. E ele era um homem de pequena estatura. Então ele teve a ideia: poxa, eu não posso ver porque tem uma multidão, mas eu vou subir na árvore. Como o paralítico. O paralítico, quando chegou onde Jesus estava, a casa estava cheia. Então alguém teve uma ideia: vamos pelo telhado. Então, pessoal, veja o que uma ideia proporciona. Veja, você tem a ideia. Você tem a ideia, mas às vezes você tem medo de materializar essa ideia. Eu vejo na televisão muitas pessoas ganhando dinheiro, pessoas analfabetas, pessoas que cursaram só o primário, pessoas que não têm muito estudo, mas pessoas que tiveram uma ideia e começaram a trabalhar em cima daquela ideia, começaram a investir em cima daquela ideia, e hoje são pessoas que não dependem mais de ninguém. Outro dia eu estava vendo, não sei se você sabe disso, você deve saber, porque como nordestino você deve saber. As pessoas aqui, elas pegam a casca do coco e fazem móveis, fazem jarros e exportam para vários países da Europa, inclusive os Estados Unidos, com a casca do coco que todo mundo joga fora. Que todo mundo joga fora. Lá na Califórnia, lá em Los Angeles, duas mulheres brasileiras foram para lá sem trabalho. Elas tiveram uma ideia: eu vou catar lata de refrigerante na rua. Veja, todo mundo toma uma Coca-Cola e joga a Coca-Cola, a lata Coca-Cola no lixo. Elas começaram a catar lata de Coca-Cola e foram e começaram a vender. Aí elas falam assim: não, agora nós não vamos mais vender, nós vamos fazer o nosso depósito e colocar outros empregados. Essas mulheres, duas mulheres brasileiras, elas ganham mensalmente $200 mil, que seria aqui R$500 mil por mês. Veja, duas mulheres brasileiras que estão vencendo lá nos Estados Unidos. Às vezes você pega o coco, você joga fora. Você pega a lata de Coca-Cola, você joga fora. Tem gente ganhando milhões de dólares apenas com uma ideia. Apenas com uma ideia. Porque tudo nasce com uma ideia. Tudo acontece com uma ideia. Agora, é importante você saber que você não vai materializar essa ideia da noite para o dia. Se você tiver essa intenção, você está perdido. Porque entre a sua ideia, repito, que é algo abstrato, que é algo teórico, que é algo invisível, até a materialização dessa ideia, existe investimento, existe perseverança, existe paciência e existe perdas. E existe perdas.
Mas a verdade é essa: quem quer perder? Quem quer perder para depois ganhar? Quem quer? Ninguém quer. Todo mundo só quer ganhar, só quer ganhar. Não, na vida, muitas vezes você tem que perder para ganhar. Se você quer casar com alguém, você tem que perder a sua liberdade para poder casar com outra pessoa, ou não? Sim ou não? Você tem que perder a sua liberdade. Você não tinha ninguém mandava em você, mas você quer casar com uma pessoa, você já começa perdendo. Você vai ganhar uma mulher, você vai ganhar um homem, mas você vai ter que perder a sua liberdade. Então você tem que perder. Se a mulher quer ter um filho, ela vai ter que perder noite de sono. Ela vai ter que engordar, ela vai ter que ficar inchada, ela vai vomitar, ela vai sentir enjoo, ela vai ter que andar com a perna toda aberta depois dos 6 meses. Sim ou não? Mas ela quer ter um filho. Então, se ela quer ter um filho, ela tem o quê? Diz para mim. Ela tem que perder. Só que é uma perda para se ganhar. É isso que você tem que aprender. É isso que você tem que aprender. Não venha com a ilusão, olhe para mim, não venha com a ilusão de que você vai vir aqui segunda-feira e na outra segunda-feira vai cair uma chuva de dinheiro na sua cabeça, porque isso não é verdade. É um processo. É um processo. Aonde a gente ora, a gente fala com Deus, a gente materializa a nossa fé, a gente espera, a gente luta, mas a gente vai ser como Zaqueu. A gente sobe e depois a gente vê Jesus, a gente vê o seu poder na nossa vida. É isso que você tem que entender. Muitas vezes você diz, mas pastor, eu tenho até a ideia, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Ué, você começa do nada. Existem pessoas que vendem tudo que tem para poder materializar a sua ideia. Por que crer naquilo? Por que crer? Ah, eu tenho um carro, poxa, esse carro velho, eu até necessito desse carro, mas eu quero materializar uma ideia, eu quero abrir uma lanchonete, eu quero abrir um restaurante, eu quero abrir um cabeleireiro, eu quero abrir uma farmácia, eu quero abrir uma padaria. Poxa, eu não tenho dinheiro, o banco não vai me emprestar dinheiro, e pegar dinheiro no banco é o juro, é um devorador, os juros são verdadeiros devoradores. Então, eu tenho esse carro aqui, eu necessito desse carro, então eu vou abrir mão desse carro, vou andar a pé, mas eu vou materializar a minha ideia, e depois eu não vou ter apenas um carro, eu vou ter vários carros e o carro que eu quiser. Você está perdendo para você ganhar lá na frente. Entende o que eu estou falando? Entende, por favor, entende o que eu estou falando? Tudo isso em cima de quê? De uma ideia. Imagine, olhe para mim, imagine Zaqueu, que era um homem rico, subir numa árvore. Naturalmente que alguém disse que ele estava o quê? Que ele estava louco. Naturalmente que alguém disse, você está louco. Rapaz, você é rico, rapaz. Poxa, o que você vai buscar Jesus? Você é rico. Mas só que ele queria buscar Jesus para a salvação dele. Então você tem essa ideia. Você tem. Já teve até várias ideias. E às vezes você até um dia comentou com alguém sobre a sua ideia, aquele alguém colocou em prática, venceu, e você continua pobre. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda honestidade: não existe país para se ganhar dinheiro como o Brasil. Não existe. Não existe. Agora, é um país
que 60 milhões de pessoas são pobres, estão vivendo na miséria. Mas o dinheiro está aí. Mas por quê? As pessoas, elas têm pensamentos contrários ao dinheiro. Algumas pessoas pensam que ter dinheiro é pecado. As pessoas pensam que ter dinheiro é pecado. Algumas pensam, não, eu nasci para ser pobre, o meu destino é ser pobre. Meus pais foram pobres, os meus avós foram pobres. Então, são culturas, são pensamentos que as pessoas têm. Agora você tem que mudar isso. Agora vai vir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo nem chegou. E hoje, numa reportagem, estavam dizendo que já venderam 15 milhões de televisões. 15 milhões. A Copa do Mundo falta aproximadamente 3 meses. Abril, maio e junho. Já se vendeu 15 milhões de televisões ou televisores. 15 milhões. E as televisões que foram vendidas, tem televisão de 10 mil reais. 10 mil reais uma televisão. Quer dizer, dinheiro existe, talvez não esteja na sua mão. E não está na sua mão porque você já teve ideia, você tem uma ideia, mas você tem medo de materializar essa ideia. Você tem medo de materializar essa ideia.